Este é o único local onde habita a verdadeira liberdade. Uma linha geográfica, uma zona desmilitarizada que apenas existe, nem aqui e nem acolá, mas repleta de átomos e espírito. Somente os escravos foragidos sabem o que é isto, porque é isto que nutre a sua fuga. Esse estampido no peito que nos obriga a jogar fora o pincel, permitindo que a arte floresça na tela, usando apenas as mãos, tinta, raiva e solitude. Aquela brisa na praia, aquele ar quente que antecede a chegada da tempestade, bendito e prazeroso prêmio conquistado. Senhoras e senhores, bem-vindos ao não tempo e ao não espaço entre as duas Coreia. Este é o primeiro episódio de uma série onde eu comento o livro Mate-me, por favor. Please Kill Me, seu título original em inglês. Livro que se propõe a contar a história da aparição do movimento punk. Como este é um livro composto de prólogo e epílogo, com 5 partes, com 44 capítulos que abrangem 27 anos e diversas narrativas, tudo começando em 1965 e terminando em 1992, totalizando uma obra magnífica com mais de 500 páginas, onde eu optei em dividir todo esse conteúdo em vários episódios. Bom, neste primeiro episódio, do qual falarei comentários do livro Mate-me, por favor, eu apresento os jornalistas Leg McNeil e Gillian McCain. Mate-me, por favor, é lançado originalmente por ambos autores em 1996, finalzinho do caótico e surpreendente século XX, e publicado aqui no Brasil já em 1997 pela editora LPM, que entendeu ainda existir um grande público interessado nesta obra, uma vez que o Brasil também foi palco ativo durante o ápice desse movimento. É a segunda edição deste livro, aqui em versão pocket de bolso, um livro razoavelmente grande, porém de fácil leitura. Uma leitura popular, bem urbana, bem marginal, diversas vezes suja, repleta de palavrões. Uma estrutura clássica de contação de história, com começo, meio e fim. A proposta do livro é mesmo contar a aparição do movimento punk pela visão desses dois jornalistas que pertenciam à indústria fonográfica estadunidense, McNeil e McCain. Um livro de opinião, digamos, bem crua, original, única. Uma leitura aberta a todas as interpretações, seja por parte dos seus leitores ou seja por parte dos historiadores do tema punk. Basicamente, todo o livro é montado através de inúmeras entrevistas organizadas por seus autores. McNeil e McCain dão vozes a atores oculares, que são os artistas e seus coadjuvantes envolvidos, narrando fato a fato com humor e anedotas até íntimas, cada vez que a linha do tempo avança. Uma obra construída assim, nesses parâmetros, tem suas vantagens e suas desvantagens. Na minha opinião, ela oferece muito mais desvantagens, fazendo-se perder o equilíbrio. Esse desequilíbrio afeta profundamente a grandeza do livro pela falta de contexto histórico de cada passagem narrada, o que é uma pena. Principalmente se tratando do icônico tema do punk, movimento onde diversas vezes
certos representantes não entendiam o que era punk, porém seguiam dentro do movimento, atuando de forma orgânica, visceral, defendendo do corte moicano mais verde-limão possível até as calças mais intencionalmente rasgadas. A minha intenção em todos os episódios é tentar recriar aquele ambiente ao lado de cada contexto histórico, ignorado no livro pelos autores por escolha. McNeill e McCain deixam como únicas pistas de tempo e espaço as datas dos anos e os nomes das cidades e países. Esse vislumbre mental que trago aqui é o mais sugestivo possível para dar vida, cenários, cheiros, ambientes noturnos diversos de cada artista e suas obras. Mas alerto que para isto funcionar bem, eu tenho que esclarecer uma questão de suma importância que envolve a estrutura de narrativa deste livro. A história humana é viva. Guarde bem esta informação. A história vai se construindo a cada novo somatório de descobertas e comprovações após anos e anos de árduo estudo e trabalho dos historiadores mundo afora. Sendo assim, a história que nós conhecemos hoje não é a mesma história que ambos autores, McNeill e McCain, conheciam naquele longínquo início de 1990. O que eles compreendiam sobre as décadas vividas e testemunhadas por eles próprios, para nós agora tem outro contexto histórico. E aqui inicio a minha teoria sobre este movimento, lançando aqui uma provocação. O punk em si, movimento e filosofia, não descendem nem da contracultura e nem do beatnik que existiam como fenômenos na época. O movimento punk finalmente toma corpo físico. O punk para mim é autônomo, autossuficiente. O punk não necessita de nada nem de ninguém. A sua fonte é outra. Porém, não irei abordar o restante desta fonte neste episódio. Irei apenas construir um início. Por aí existem diversos livros e inúmeros documentários sobre o punk e o seu surgimento, todos com grandes produções e com milhares de trabalhos independentes igualmente magistrais. Soma-se também muitos grupos de colecionadores com vastos materiais e incríveis registros de pessoas que ainda vivem e revivem aquele movimento com certa fidelidade ao original, cabendo respeitar aqui que o punk sempre será alvo de polêmica, o que é parte de sua essência primordial. Se você chegou até aqui, é porque gostou do meu conteúdo. Fico muito grato e saiba que me esforço muito para entregar um bom trabalho. Você é livre para contribuir com qualquer valor para a manutenção deste trabalho. Pode ser uma contribuição de qualquer valor enviado diretamente no meu Pix. A chave é as2coreia@gmail.com. Ou, se preferir, pode contribuir sendo membro do meu Apoia-se pelo endereço www.apoia.se/as2coreia. Se quiser entrar em contato, basta me enviar um e-mail as2coreia@gmail.com. Também pode me ajudar seguindo as duas Coreias pelo Spotify, no YouTube e também pelo Facebook. Todos os links e demais informações na descrição deste episódio. Dê like, compartilhe, filosofe. O mundo pode ser muito melhor quando nós compartilhamos ideias. Faremos o seguinte exercício mental, bem simples, assim de entendermos a narrativa construída ao longo do livro organizado por McNeill e McCain.
um exemplo de fácil entendimento. Eu vou citar aqui a obra literária Nada de Novo no Fronte. Esta obra foi lançada originalmente em 1929, escrita pelo ex-combatente alemão da Primeira Guerra Mundial, o escritor Erich Maria Remarque. É unânime entre os leitores e críticos desta obra que o livro de Remarque é um dos mais fiéis retratos do que realmente aconteceu naquela guerra, mesmo sendo um romance de ficção. Muitos acreditam que Remarque só conseguiu essa proximidade com a realidade em sua obra devido ao fato que é um sobrevivente daquela loucura, daquela barbárie nunca vista antes pela humanidade. Só quem viu e sentiu aquele horror tinha as palavras certas para dizer como foi. Com este exemplo do livro Nada de Novo no Fronte, podemos crer que os autores McNeill e McCain acertaram em cheio em sua ideia de estrutura de escrita e narrativa do livro Mate-me, por favor, ao dar voz para quem viu e viveu aqueles acontecimentos. É uma esplêndida e única saída, pois algo muito diferente estava surgindo. Algo novo na Nova York da segunda metade de 1960. Porém, um alerta muito importante. Assim como Erich Maria Remarque escreveu o seu livro da sua visão do que ele presenciou na Primeira Guerra Mundial, McNeill e McCain fizeram o mesmo. Isto é, a obra Mate-me, por favor, é um recorte de um movimento que sacudiu o mundo no momento certo e na hora certa. Uma vez estabelecida essa minha introdução, comecemos pelo prólogo. O título do prólogo de Mate-me, por favor, é, abre aspas, Todas as festas de amanhã, 1965-1968, fecha aspas, que nos dá uma ótima dica para a construção do contexto histórico de fundo para aquela Nova York da segunda metade da década de 1960. Porém, a dica de melhor entendimento para este prólogo está numa fala do cantor-compositor Lou Reed. Abre aspas. Andy Warhol me disse que estávamos fazendo na música o mesmo que ele, na pintura, no cinema e na literatura. Fecha aspas. McNeill e McCain, a serviço da indústria fonográfica estadunidense desde sempre, guardem sempre essa informação muito importante. Ambos jornalistas especulam e insinuam descaradamente que a banda de Lou Reed, o Velvet Underground, seria o cerne inicial do movimento punk. O âmago, o íntimo, a parte central onde tudo começou no movimento punk. O que eu vou discordar? Eis aqui a minha opinião e teoria. Eu realmente não acredito que a canção de estreia Sunday Morning do Velvet Underground tenha influenciado ou gerado qualquer inspiração para a banda The Jam ter composto a música In The City. Qualquer pessoa leiga nunca irá associar que uma música tenha qualquer ligação com a outra. Não tem como essa ideia se sustentar quando ouvimos a música Nelly the Elephant da banda Toy Dolls e ouvimos de novo a música Sunday Morning do Velvet Underground. A coisa só piora. Ambas canções não chegam sequer a serem primas distantes de sexto grau, mas peço calma ao internauta ouvinte. Não estou aqui desqualificando o trabalho de McNeill e McCain. Longe disto. O material trazido por estes é maravilhoso. Mas não dá para comprar esta ideia, convenhamos, né?
Mesmo na teoria deles, naqueles idos de 1990, isto com certeza torceu o nariz de muito punk mundo afora. Mas a solução para esta talvez incidental confusão criada por McNeil e McCain está no próprio trecho citado por mim, em que Lou Reed repete o que o artista plástico Andy Warhol dizia, abre aspas, estávamos fazendo na música o mesmo que ele na pintura, no cinema, fecha aspas. Sim, a chave está no que era assistido nos cinemas daquele tempo. O entendimento deste prólogo está relacionado com o cinema. Em dezembro de 1964, estreava nos cinemas o premiado filme Zorba, o Grego. É um fato incontornável para qualquer pessoa que vivia no mundo das artes, principalmente pelo tipo de arte e movimento artístico do qual Warhol pertencia, a pop art. E como bem diz o nome do movimento, pop art é autoexplicativo, arte para as grandes massas. Não tenha dúvida que o Andy Warhol ficou fascinado por aquele filme. Em uma época que o cinema mundial experimentava câmeras novas com cores ainda mais vivas, Zorba vai na contramão. Este filme é propositalmente realizado em preto e branco, e isto chama muita atenção. E chamar a atenção é uma das essências da pop art. O internauta ouvinte deve estar pensando, mas que diacho esse filme tem a ver com o movimento punk? O que tem a ver com esse livro? Para entendermos melhor sobre essas relações, vamos criar um cenário de fundo ao que acontecia na sociedade estadunidense naquele ano. A sociedade estadunidense fervia com tensões tanto dentro do país quanto fora. Já em fevereiro de 1965, enquanto um batalhão de soldados dos Estados Unidos, armados até os dentes, desembarcavam na parte sul do Vietnã com a desculpa esfarrapada de protegerem uma base aérea, na mesma Nova York, o ativista pelos direitos dos negros, Malcolm X, era brutalmente assassinado. As tensões exigindo o fim da segregação racial na Terra da Liberdade estava apenas escalando cada vez mais. Menos de um mês depois, um grupo pacífico de mais de 600 pessoas são agredidas violentamente pela polícia. Os manifestantes ligados ao pastor Martin Luther King Jr. marchavam exigindo o direito de votar, o que lhes era negado. Conforme a violência contra as populações negras vai escalando país adentro até o bárbaro tumulto, em agosto, com mais de 34 negros assassinados pela polícia de Los Angeles, antes do final de 1965, os Estados Unidos enviam mais de 184 mil soldados para o Vietnã. O medo de uma guerra nuclear entre o mundo capitalista e o mundo comunista estava no auge. É por isso que o filme Zorba, o Grego, ainda hoje tem muito a dizer através do seu personagem principal. Para Zorba, nenhuma tragédia humana, nenhuma desgraça criada na sociedade dos homens deveria superar a vontade e a felicidade de apenas dançar. É esta a mensagem do filme que com certeza mexeu com a mente criativa de Andy Warhol. Dançar e rir de tudo, até mesmo das derrotas. Rir com alegria incontrolável.
E para concluirmos esse primeiro episódio, do qual falarei do livro Mate-me, por favor, vou citar uma ótima frase de Lou Reed que encontramos já nesse prólogo da obra. Abre aspas. Rock and roll é tão fabuloso, as pessoas deveriam começar a morrer por ele. Você não está entendendo. A música te pôs de novo no ritmo para que você pudesse sonhar. Uma geração inteira no embalo de um baixo Fender. As pessoas estão morrendo por tudo ou mais, então por que não pela música? Morrer por ela não é bárbaro? Você não morreria por algo bárbaro? Talvez eu deva morrer. Além do mais, todos os grandes cantores de blues morreram. Mas a vida está ficando melhor agora. Não quero morrer. Quero? Fecha aspas.